Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal Introdução à Fé Católica, para juntos celebrarmos mais uma Palavra de Vida neste sábado da 24ª semana do Tempo Comum. Vamos ao nosso Evangelho do dia de hoje. O Evangelho do dia de hoje está escrito no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O texto do Evangelho nos diz o seguinte: reunindo-se numerosa multidão, que de cada cidade vinha até ele, Jesus falou uma parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte finalmente caiu em terra fértil, germinou, deu fruto ao cêntuplo. E dizendo isso, exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntavam-lhe: o que significaria tal parábola? Ele respondeu: a vós que foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Eis, pois, o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento e, na hora da tentação, desistem. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas, caminhando sob o peso dos cuidados, da riqueza, dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra em coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor nos conceda o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Estimados filhos e filhas, o Evangelho de hoje ele é praticamente autoexplicativo. Quando Deus anuncia a palavra, é como se ele estivesse semeando sementes, como se um agricultor estivesse semeando sementes na terra. E Jesus conta na parábola. Veja, alguns, ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Vamos trazer isso para a fé, para a nossa vida espiritual. Deus joga a palavra. Mas às vezes, pelas circunstâncias à beira do caminho, entenda, as circunstâncias da vida. E aí passa um vento e vai levar essa semente. Na nossa vida, quando ela não tem raízes, não está fixa num lugar a nossa fé, vai passar um vento e vai levá-la. Por isso, é bom a nossa fé ter raízes fixadas em Deus. Dando continuidade. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Assim como a planta. Veja, outra parte caiu sobre a pedra
e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Caiu num coração duro. Deus joga a semente, mas de repente o coração da pessoa é um coração duro, coração de pedra, que não acolheu. Podemos ouvir a palavra de Deus 100 anos, mas se o coração não estiver aberto, se o coração estiver como pedra, vai ser como se não tivesse ouvido nada. Então, sejamos o coração dóceis à palavra de Deus, que abraça a palavra de Deus. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, a abafaram. O que são os espinhos? As perseguições, as tentações. Cresceu, Deus joga a semente, mas às vezes a semente está tão envolta de situações de pecado que são os espinhos, vai abafar essa fé, essa experiência com Deus. Portanto, a nossa fé ela tem que ser forte, que mesmo diante dos espinhos vai crescer, porque é forte. Outra parte finalmente caiu em terra fértil, germinando, deu fruto ao sempre, e dizendo isso exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A nossa vida, o nosso coração deve ser uma terra boa, fértil, que dê frutos da nossa fé. Apenas assim a nossa fé vai ser capaz de dar frutos. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas não é só ouvir, gente. É ouvir, compreender e tomar essa palavra como minha. Apenas assim a nossa fé vai dar frutos ao cêntuplo, como diz o texto do Evangelho. Abraço fraterno, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Deixe aí no canal, por favor, o seu joinha. Se inscreva caso ainda não seja inscrito. Tchauzinho.